Olá, meu nome é Silvana Barros. Eu sou psicóloga com especialização em neuropsicologia. Antes de falar sobre a importância do processo de reabilitação neuropsicológica para crianças e adolescentes, é necessário que eu fale um pouco de alguns assuntos que estão diretamente relacionados à reabilitação, mas que dizem respeito a essa criança, ao funcionamento cognitivo dessas crianças e adolescentes. Então, vamos lá. Você sabia que os nossos comportamentos são coordenados pelo sistema nervoso central? Isso mesmo, é ele que dirige os nossos comportamentos. É uma espécie de manda-chuva do pedaço. O sistema nervoso se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O periférico leva informações para o central e também executa comandos dados por ele. O sistema nervoso central divide-se em encéfalo e medula. O encéfalo se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, como você pode observar aqui nessa imagem. Nós somos constituídos por células, milhões delas. Algumas dessas células se chamam neurônios. O sistema nervoso central é constituído por milhões deles. Como vimos, o cérebro faz parte do sistema nervoso central e, portanto, é também constituído por neurônios. Esses neurônios possuem forma semelhante a uma estrela e têm ramificações em suas extremidades, como se fossem raízes. Vejam aqui nessa imagem. Pois bem, esse tal de sistema nervoso central, além de coordenar os nossos comportamentos, também pode sofrer modificações. Sendo mais precisa, podemos dizer que o neurônio tem a capacidade de se modificar ou de ser modificado. Só para relembrarmos, algumas das células que nos constituem se chamam neurônios. E o cérebro humano possui cerca de 86 bilhões de neurônios. Então, os neurônios têm capacidade de reorganizar seus padrões de respostas, sua forma de agir e de se comunicar com outros neurônios, criando assim novas conexões a partir da atuação do ambiente. Vamos entender aqui ambiente como a ação de tudo aquilo a que a pessoa é exposta e que também a cerca, tanto o ambiente físico quanto o ambiente social. A essa capacidade de mudança que o neurônio possui de acordo com a ação do ambiente, nós damos o nome de neuroplasticidade ou plasticidade neuronal. O próprio nome nos remete à ideia de que o sistema nervoso central não é uma estrutura rígida, mas algo que tem a capacidade de ser plástico, passível de modificações.
partir das sinapses que consegue formar. A sinapses, bem, dizemos que ocorre sinapse quando ocorre a passagem de informação de um neurônio para o outro. Quando conseguem se comunicar a ponto de haver essa passagem de informação. Lembra que eu falei que os neurônios tinham um formato semelhante a uma estrela, com ramificações em suas extremidades, como se fossem raízes? Então, quando aquelas tais raízes vão se conectando, formam-se sinapses, passagem de informações. Isso beneficia as funções cognitivas das pessoas. Quanto mais sinapses, mais vão ocorrendo modificações na estrutura e no funcionamento do sistema nervoso central. Basta olharmos para a sequência de imagens no próximo slide. Aqui, na primeira imagem, observamos uma área do cérebro com alguns neurônios estabelecendo um número X de comunicação. Parece uma teia, uma rede com furos bem espaçados. Na segunda imagem, conseguimos perceber que o número de comunicações dessa rede está maior, com menos espaços entre uma e outra. E na terceira imagem, conseguimos identificar que a rede duplicou de tamanho em comparação à primeira imagem. O que isso significa? Significa que esses neurônios formaram um número bem maior de sinapses. Essa mudança na configuração da mesma região indica que houve mudanças nessa área do sistema nervoso central, ou, caso você prefira dizer, do cérebro, bastando comparar a primeira com a terceira imagem. Quando olhamos para esses neurônios se comunicando no cérebro, vemos uma imagem muito semelhante a uma rede, por isso chamamos de rede neuronal. A ampliação dessa rede neuronal é algo muito positivo. Quanto maior o número de sinapses, melhor para a cognição da pessoa. Por essa razão, dizemos que as sinapses representam a base da plasticidade neuronal. À medida que os neurônios continuam formando sinapses, os circuitos neurais se ampliam, ocorrendo mudanças na estrutura do sistema nervoso central, podendo-se dizer que ocorreu plasticidade neuronal. Bem, precisamos ter claro que a neuroplasticidade ou plasticidade neuronal pode ocorrer nas seguintes condições. Primeiro, como um processo natural que se dá durante a existência do ser humano, desde o seu nascimento até a morte. E também em situações especiais, nós podemos nos deparar com plasticidade neuronal. Quando pensamos na primeira condição como um processo natural da existência do ser humano, é necessário ressaltar
que a neuroplasticidade é um processo que ocorre desde que nascemos até o dia em que morremos. Pode ocorrer em qualquer etapa da vida: infância, adolescência, a idade adulta, na velhice, mas, porém, contudo, todavia, já que o nosso foco aqui é a reabilitação neuropsicológica de crianças e adolescentes, eu preciso dizer que a plasticidade neuronal é mais intensa na etapa da vida que se inicia com o nascimento e termina no final da adolescência, em torno dos 20 anos. Mesmo sendo um processo natural do neurodesenvolvimento, é importante que a criança e o adolescente sejam expostos a ambientes estimuladores. E logo mais veremos o porquê disso. Exatamente, um ambiente estimulador. Isso se deve ao fato de que um ambiente estimulador suscita aprendizagens, existindo uma relação direta entre sinapse e aprendizagem. Quando os neurônios formam sinapses, significa que estamos aprendendo algo. Ao aprendermos algo, ocorre uma mudança no sistema nervoso central. Quanto mais sinapses se formam, mais aprendizagens são realizadas. Como eu já disse, a ampliação da rede neuronal é algo muito positivo. Quanto maior o número de sinapses, melhor para a cognição. A neuroplasticidade acontece no cérebro de crianças, de adolescentes, de adultos, de idosos. Em todas as etapas do desenvolvimento, é possível que ocorra a neuroplasticidade. Entretanto, a probabilidade de ocorrer após a adolescência reduz. E por que ocorre essa redução de probabilidade? Por dois motivos. O primeiro motivo é que os períodos críticos do neurodesenvolvimento estão presentes apenas durante a infância e a adolescência. Os períodos críticos são períodos em que o cérebro está mais suscetível a transformações provocadas pelo ambiente. Nesses períodos, os neurônios respondem melhor às estimulações que recebem, por serem mais plásticos. E o segundo motivo é porque, no final da adolescência, é quando ocorre o término da produção de bainha de mielina. A bainha de mielina é uma camadinha de gordura que existe no neurônio. É essa camada de gordura, chamada bainha de mielina, que faz com que a velocidade de propagação da informação aumente 100 vezes mais que em condições normais, favorecendo assim a formação de sinapses e, portanto, de aprendizagens. Resumindo, a propagação de informação de um neurônio para o outro demanda impulso, velocidade em sua passagem. Para que ocorra essa passagem, essa transmissão de informação tem maior probabilidade de acontecer enquanto há produção de bainha de mielina, porque ela imprime velocidade. Quando acaba essa produção, a probabilidade de ocorrência de sinapses e, portanto, de aprendizagens reduz.
Você quer ver? Veja essas imagens. No primeiro quadradinho, a informação ganha impulso e segue nessa direção até chegar nessa parte chamada axônio. Olha, ela vem por aqui, ela é captada por essas garrinhas e vem nessa direção, tá? O axônio é essa parte aqui, certo? Chegando nessa parte do neurônio, por causa da bainha de mielina, a informação ganha uma velocidade muito maior, tão maior que ela ganha uma velocidade de aproximadamente 400 quilômetros por hora. E o canguru aqui ao lado demonstra essa rapidez tão necessária para que a informação alcance o próximo neurônio. A mielinização do neurônio é importante para que ele se comunique com o outro, consiga transmitir informação, ou seja, fazer sinapse e, portanto, realize aprendizagens. Então, a informação vem por aqui, né? Ela é captada por essas garrinhas, chega até o axônio, isso se ela tiver impulso, tá? E passa por essa caudinha aqui, né? Que é dita axônio. O axônio parece uma cauda, para que ela possa, chegando aqui na extremidade, passar a informação para o outro neurônio. Para que isso ocorra, é necessário velocidade. E quem vai imprimir essa velocidade é a bainha de mielina. Bem, mas eu disse também que a neuroplasticidade não acontece apenas como um processo natural do desenvolvimento dos seres humanos ao longo da sua vida. Ela se faz presente ainda em situações ditas especiais. Isso significa que o sistema nervoso central também se modifica a partir de ajustes para compensar prejuízos em seu funcionamento. Que prejuízos seriam esses? Prejuízos decorrentes, primeiramente, de disfunções neurocognitivas, ou seja, essa seria uma primeira situação dita especial, quando existem as disfunções neurocognitivas, que são transtornos, né, que desde o nascimento implicam em déficits na cognição, ou seja, no funcionamento das funções cognitivas. Quais seriam aquelas mais conhecidas? Percepção, atenção, funções executivas, memória, linguagem, praxias. Nesses casos, nós estamos falando dos transtornos que estão presentes desde o nascimento. E na maioria dos casos, esses prejuízos se apresentam já nos primeiros anos de vida. Como, por exemplo, já que a gente está falando desses transtornos, vamos citar aí alguns exemplos desses transtornos chamados que implicam em disfunções neurocognitivas. O TDAH
né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos específicos da aprendizagem, que até um tempo atrás eram chamados de dislexia, desortografia, descalculia, o transtorno do desenvolvimento intelectual, transtorno do espectro autista e outros. Existem muitos outros. Bem, além das disfunções neurocognitivas, existem outros tipos de prejuízos ocasionados por doenças que foram adquiridas ao longo da vida e que trouxeram prejuízos cognitivos à pessoa. Por exemplo, uma sequela de meningite, né? Uma meningite, ela costuma deixar, que é uma inflamação muito grave nas meninges, costuma deixar prejuízos na cognição da pessoa. Os transtornos neurocognitivos, que até um tempo atrás eram chamados de demências, o câncer de cérebro, né? As metástases cerebrais, os efeitos colaterais de quimioterapia, radioterapia, sobretudo de cabeça e pescoço. Esses são alguns exemplos de doenças adquiridas, né? De problemas que ocorreram, que trouxeram prejuízos à cognição, tá? E também seria a terceira situação dita especial, os acidentes. Acidentes que produziram lesões, ocasionando prejuízo, né? Lesões no sistema nervoso central e, consequentemente, lesionaram algumas áreas e, consequentemente, trouxeram prejuízo à cognição. Que acidentes, né, poderiam produzir essas lesões? Tanto um exemplo muito clássico, o acidente vascular encefálico, AVE, até pouco tempo chamado de AVC, o traumatismo crânioencefálico, né, que são acidentes que são decorrentes de muitas vezes situações, acidentes de trânsito, né, impactos muito graves que produzem lesões e prejudicam áreas do cérebro e, consequentemente, as funções cognitivas. Então, nós teríamos as disfunções neurocognitivas, né? Nós teríamos as doenças que a pessoa contrai ao longo da vida e que vão prejudicar a cognição, e uma terceira situação dita especial, nós teríamos as lesões ocasionadas pelos acidentes, ok? Bom, nesses casos, o que é importante a gente saber? É importante a gente saber que existem áreas do nosso cérebro que possuem importante relação com as funções que se mostram mais prejudicadas, ou seja, percepção, atenção, funções executivas, memória, linguagem, praxias, são funções cognitivas, e dependendo de qual delas esteja mais comprometida, ela estará ligada a uma região do cérebro, a uma área, tá? Não é que só exista ali aquela função, ela esteja restrita a uma determinada área e ponto. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existem áreas em que elas
que tem uma conexão, uma relação mais importante com determinadas funções que outras. Vamos tomar como exemplo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para a gente entender melhor essa questão da função cognitiva e sua relação com determinadas áreas do cérebro. Aqui, ainda continuando no exemplo do TDAH, né? Vamos lá. No TDAH, as funções cognitivas prejudicadas são atenção e algumas funções executivas, como memória operacional, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, planejamento, organização. Isso não quer dizer que a pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tenha que ter comprometimento em todas essas funções executivas que eu citei, tá? O que eu estou querendo dizer que são essas as que costumam, no caso do TDAH, estarem mais comprometidas. Mas pode ser que a pessoa não tenha dificuldade em todas essas funções executivas, mas apenas algumas delas, ou algumas delas que estão aí e outras que não estão, tá? A área do cérebro em que tem maior relação com essas funções que eu acabei de citar é o córtex pré-frontal, que é a região com maior concentração de neurônios especialistas em atenção e funções executivas. O córtex pré-frontal é essa parte mais saliente, mais protuberante, que nós temos logo aqui na frente. E mais uma vez eu chamo a atenção para um detalhe. Eu não estou dizendo que os neurônios especialistas em atenção e funções executivas só estão presentes nessa área aqui chamada córtex pré-frontal, né? Lobo frontal, pré-frontal. Não, eu estou dizendo que é a área que apresenta a maior concentração desses neurônios, tá? Porque eles existem em outras áreas, entretanto, não na quantidade que se apresenta aqui nessa área. Quem tem o TDAH possui uma hipoativação desses neurônios, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que eles costumam se comunicar muito pouco. Hipoativação significa que eles acabam fazendo poucas sinapses, porque eles, digamos, acabam sendo mais lentos, né? Bom, vamos adiante. Fato é que essas situações tidas como especiais são situações em que a comunicação entre os neurônios não está ocorrendo de forma satisfatória. E aí, o que a gente faz quando a gente se depara com essas situações ditas especiais em que a comunicação entre os neurônios não está ocorrendo como deveria, né? E aí a gente se vê numa situação muito parecida, né? A gente lembra muito daquele jargão dos episódios do Chapolin Colorado. Quem poderá nos defender? O que é que se faz quando se está diante de uma situação como essa? Nada mais, nada menos que a reabilitação neuropsicológica.
Isso mesmo. A reabilitação neuropsicológica é um ótimo recurso para fomentar neuroplasticidade. Quando falamos que o sistema nervoso central muda a partir de ajustes para compensar prejuízos em seu funcionamento, estamos falando também de reabilitação neuropsicológica, porque através dela pode-se fomentar a ocorrência de neuroplasticidade, assim como compensar prejuízos no funcionamento das funções cognitivas. A reabilitação neuropsicológica na abordagem holística, que é o tipo de reabilitação com a qual eu trabalho, se propõe a estabelecer estratégias baseadas no funcionamento do sistema nervoso central, para intervir, logicamente, junto a crianças e adolescentes. E o que é esse tipo de reabilitação visa? Visa a obtenção de funcionalidade, que se traduz em competência, autonomia por parte dessa criança ou desse adolescente. E também visa qualidade de vida, que no caso se traduz em comportamentos que demonstrem capacidade de autocuidado, boa autoestima para essa criança e para esse adolescente. A reabilitação neuropsicológica na abordagem holística ocorre através de 3 formas de intervenção de forma integrada. Não é isso ou aquilo, nem primeiro isso, depois aquilo. É simultaneamente. Elas se completam. Então, no caso, quais seriam essas 3 formas de intervenção integrada? Treinamento cognitivo, uso de estratégias compensatórias e modificações ambientais. Vamos lá. Treinamento cognitivo consiste na execução de atividades específicas para melhorar determinadas funções cognitivas. Lembra? Atenção, funções executivas, memória, percepção. Com ele, o que se busca? Aumentar a comunicação entre os neurônios, né? Se busca criar vias alternativas de comunicação. Para quê? Para que esses neurônios formem sinapses e, consequentemente, ocorra a ampliação da rede neuronal. Com isso, né, vamos ter a possibilidade de mudança na estrutura e no funcionamento do sistema nervoso central, o que, na verdade, representa a ocorrência de plasticidade neuronal. Com o treinamento cognitivo, é possível melhorar o desempenho das funções cognitivas desde que esse treinamento cognitivo tenha frequência, ou seja, uma regularidade adequada e intensidade, que consiste no aumento gradativo do nível de dificuldade da tarefa, da atividade. Esses 2 princípios são princípios básicos. Todo programa de treinamento cognitivo precisa considerar, né, partir desses 2 princípios. Necessita de uma determinada frequência e uma determinada intensidade
que foram instituídas não por um achismo, algo que foi inventado por alguém do nada, né? Esses princípios e a forma como eles vão ser cobrados, né? Essa intensidade, essa frequência vão estar pautadas em estudos desenvolvidos e que comprovaram que é daquela forma, né, através daquele treino cognitivo, que se obtém os melhores resultados. Olha, eu trouxe para vocês alguns exemplos de treinos cognitivos que nós temos. Na verdade, temos uma infinidade. Eu trouxe esses 3 porque eles são bastante conhecidos. O CogMed, que é um tipo de treinamento cognitivo que visa estimular o desenvolvimento da memória operacional, que é aquela memória que a gente utiliza, né, para guardar a informação o tempo necessário para operar com ela, para realizar alguma operação mental com aquele dado, com aquela informação. Então, o CogMed, ele busca aumentar a capacidade de concentração, o controle de impulsos, o desempenho em atividades que exigem raciocínio complexo, tudo isso a partir da melhoria, né, da potencialização da memória operacional, também conhecida como memória de trabalho. Trouxe também o Peatation, que é um programa de intervenção dos processos atencionais para a criança de 4 aos 10 anos. Foi um programa desenvolvido para ser utilizado com crianças com o objetivo de intervir nas dificuldades de atenção concentrada, seletiva, alternada, né? É um instrumento reconhecido internacionalmente, mas que foi adaptado para a nossa população brasileira. E trouxe também o PEI, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental. É um programa de intervenção cognitiva composto, ele é bem grande, ele é bem denso, composto por uma série de tarefas que tem por objetivo melhorar o funcionamento cognitivo de crianças, de adultos, de jovens, de idosos, através de uma metodologia de aprendizagem em que esse indivíduo, independente da faixa etária, aprenda a aprender. É um treino cognitivo que visa despertar a pessoa para uma nova forma de aprender, de pensar, de resolver situações, problemas, né? Enfim, ele tem essa proposta, no caso, não vai trabalhar uma função específica, ele vai trabalhar várias funções no sentido de melhorar o raciocínio. Bom, vamos para o segundo modo de intervenção, que é o uso de estratégias adaptativas. Aqui, a proposta é fazer com que a criança ou o adolescente aprenda a fazer uso de estratégias que compensem as dificuldades que ela apresenta, né? Vamos lá. Considerando que a grande maioria dos déficits cognitivos são dificuldades, são limitações que farão parte da vida daquela criança ou daquele adolescente, né? Como já fazem desde que ele existia ou desde que houve a lesão ou algo dessa ordem, ele vai precisar aprender como lidar com essas dificuldades, né? Sobretudo numa perspectiva mais proativa, né? No sentido de evitar ou tomar providências, utilizar estratégias para que
ele não seja surpreendido por algumas situações, né? E ele já se planeje, já se prepare para tirar o máximo de proveito possível das habilidades que ele tenha preservado, né? Olha, um exemplo, tá? Bem simples de uma estratégia adaptativa. Veja bem, a simples escolha do lugar no qual se vai sentar, ok? Se eu tenho dificuldade para ficar concentrada, eu não posso ficar sentada lá atrás com a minha turma, com a minha galera, porque a probabilidade de que eu venha me distrair é grande. Meus colegas conseguem assistir a aula de lá, conseguem assistir a aula e não se distrair com tanta facilidade, né? Como eu me distraio, mas eu não sou igual a eles, né? Eu tenho essa fragilidade e aí, assim como eu tenho outras habilidades. Então, tem determinadas coisas que eu preciso considerar. Eu posso até não querer sentar lá atrás, mas eu preciso ter clareza que quanto mais à frente eu sento, maior a probabilidade de eu prestar atenção à aula, de eu estar mais sob o efeito da presença física do professor, né? Não só pelo tom de voz, mas até mesmo pela questão visual. Assim, no uso de estratégias adaptativas, né, o reabilitador, ele vai partir das dificuldades que essa pessoa tem, essa criança, esse adolescente, e vai intervindo junto a ele para que ele mesmo encontre estratégias ou, quando isso não acontecer, ele vai propor. São recursos para que ele aumente a funcionalidade dele. Por exemplo, a gente precisa aprender a usar agenda, né? Tem determinadas pessoas, mesmo crianças e adultos, que precisam entender que o uso da agenda, do quadro de avisos, né? Porque tem pessoas que ainda não estão preparadas para o uso da agenda porque simplesmente não vão abrir. Então, se tiver um quadro de aviso para lembrar os compromissos e a organização da rotina, fica mais fácil, né? Fazer com que ele lance mão de aplicativos para respeitar os momentos de interromper e reiniciar atividades de estudo, evitando fadiga, que eu falo fadiga atencional, e, consequentemente, o abandono da tarefa, né? O melhor tipo de material para fazer minhas anotações. Olha, o fichário da minha colega é lindo. Entretanto, eu tenho que lembrar que o fichário é algo em que eu facilmente corro o risco de anotar, perder a folha, né? Dependendo do meu nível de organização, ou guardar, né? Colocar essa folha em lugares errados. Então, no meu caso, o que é mais prático, o que é mais útil é o uso de um caderno desses mesmo, tradicionais. Pode ser o caderno mais bonito, rebuscado, mas um caderno, né? Para quem tem algumas dificuldades de organização e flexibilidade cognitiva também. Atenção, né? Bom, vamos falar do terceiro modo de intervenção dentro da reabilitação, que é a modificação do ambiente. Mais uma vez, lembrando, né, que essa reorganização do ambiente, a gente vai considerar o ambiente físico e o ambiente social, né? Visando o quê? Aumentar a funcionalidade da criança, do adolescente, modificar o ambiente para que a pessoa funcione da melhor forma possível e tenha
qualidade de vida. Um exemplo de modificação do ambiente que está presente em toda a reabilitação, sobretudo de crianças e adolescentes, é a psicoeducação, né? O que é psicoeducação? No caso, né, ela nada mais é do que uma ferramenta, um procedimento usado pelo reabilitador com o objetivo de ajudar os pais e o próprio cliente a compreenderem de uma forma simplificada, o mais simplificada possível, o que ela tem. Que dificuldade é essa, né? Instrumentalizar a pessoa e os adultos que convivem com ela, que cuidam dela, com informações sobre o que ela tem, para que eles aprendam a dissociar a patologia, os déficits de quem ela é, sobretudo ela mesma, né? Então, é importante que essa criança, esse adolescente compreenda por que ele se distrai tão facilmente, por que ele comete erros durante a leitura, lendo palavras que não estão escritas, ou por que de ele não conseguir compreender o que ele leu, apesar de ter lido corretamente, com todas as pontuações adequadas. Então, naquele momento, né, a psicoeducação, ela é importante para isso, tá? Para qual é o objetivo disso? Produzir adesão ao trabalho que se vai fazer. Se a criança, o adolescente, seja lá quem for o indivíduo, não compreender o que ela tem, né, e entender o quanto ela pode melhorar desde que ela se implique, desde que ela acredite nisso, se nós não a motivarmos também, não só, digamos, instrumentalizá-la com conhecimento, técnicas, mas motivarmos, né? Uma coisa mesmo de autoestima, de motivação, de enfatizar os pontos positivos que ela apresenta, nós não vamos conseguir reabilitar ninguém. E a escolha de atividades paralelas que contribuam, né, para a redução de dificuldades daquele adolescente, daquela criança. Por isso, olha, que aqui tem essas imagens, tá? Essas atividades são atividades que nós podemos ajudar os pais a escolherem quando eles estiverem em processo de reabilitação, né? Então, a gente muitas vezes precisa orientar, porque eles estão buscando atividades, muitas vezes, que não estão adequadas. E aqui é uma forma de unir o útil ao agradável, né? A pessoa, se for algo que venha ao encontro das necessidades da criança, do adolescente, e que também seja algo que ela goste de fazer, beleza, maravilha, né? E isso tem que ser algo que precisa ser visto por nós. A gente tem que estar atento, né? Então, na verdade, a modificação do ambiente vai desde a escolha do espaço físico para realizar o dever de casa, né, para fazer os trabalhos, a própria questão da localização, da iluminação, até as atividades, esses aspectos relacionados até mesmo a interações sociais. E para finalizar, nós precisamos ressaltar a importância da metacognição no processo de reabilitação neuropsicológica. O que é metacognição? É
um dos princípios neurobiológicos básicos em reabilitação. Por que neurobiológicos? Porque nós estamos falando, né, de sistema nervoso central. Então, não se pode pensar em intervenção sem considerar como o sistema nervoso central desse indivíduo funciona. Então, tudo que se for propor em termos de intervenção, seja através do treino cognitivo, seja através de estratégias adaptativas ou de modificações do ambiente, tem que estar de acordo, né, em consonância com o funcionamento do sistema nervoso central, tá? Então, o neuropsicólogo reabilitador, ele visa estimular aquela criança ou aquele adolescente a ter consciência de como ela aprende, de como ela conhece, né? Para que ela possa ampliar o autoconhecimento dela em relação à própria aprendizagem. Ela precisa começar a aprender a se observar, tá? Isso se chama, isso não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Isso vai acontecer a partir de intervenções que o reabilitador vai estar implementando, tá? Então, a partir do momento em que eu começo a sensibilizar aquele cliente para identificar de que forma ela pode ter mais êxito em determinadas situações, sem dar essa resposta a ela, mas fazer com que ela se observe, reflita e conclua, né? Quando eu faço isso, eu estou fazendo mediação. A mediação é um tipo de postura adotada pelo reabilitador em relação à criança ou ao adolescente e aos estímulos, os sinais, os objetos, né, as situações, problemas, os eventos, certo? Através de estratégias interativas. Então, se vai criar situações em que se vai conduzir um processo, né, em que a gente vai basicamente criar situações, um roteiro, um contexto para que essa mediação vá se desenvolvendo e ele consiga atingir essa compreensão de como se dá a própria aprendizagem, tá? Só através da mediação, né, é que ele vai alcançar a metacognição, tá? Bem, no caso, né, da reabilitação neuropsicológica, o que é que nós temos em termos de mediação? Para quê? Mediar para quê, né? A mediação, ela vai ter objetivos específicos, dependendo do caso. Vai ter um planejamento próprio, né? Uma estimulação, um reforçamento, a história da motivação, que eu falei agora há pouco, e nós vamos acompanhar. Tudo isso está dentro do processo de mediação. E nesse processo de mediação, que parece ser algo complexo, mas não é, se faz algumas intervenções através de questionamentos que levem esse indivíduo a pensar. Coisas simples, tipo, como é que você fez essa tarefa? Mas, fulana, por que você fez assim? O que você estava pensando quando você estruturou isso aqui dessa forma? Você fez um planejamento? Ah, fez. Qual foi o seu planejamento? Tá bom, você fez desse jeito. Bora pensar numa outra forma que se pudesse fazer isso, né? Então, com essas simples
perguntas, a gente está fazendo, né, intervindo para que o indivíduo pense, reflita, pondere, né, faça análise e síntese para conseguir chegar a um resultado. A mediação, ela visa o autoconhecimento, como eu aprendo melhor, eu sou mais visual, eu sou mais auditivo, eu aprendo melhor lendo, eu entendo melhor o que eu estou lendo em voz alta ou silenciosamente. Isso vai me levar a ter uma auto-organização, né? A me estruturar melhor diante do conhecimento. E a partir disso, que a gente planeja, né, o que a gente busca é que o indivíduo leve isso para a vida dele, essa criança, esse adolescente. Que essa metacognição, né, essa capacidade reflexiva, isso não fique restrito às atividades relacionadas única e exclusivamente de aquisição de conhecimento formal, de escola, mas que isso vá para as relações dele, né, as relações interpessoais, né, ou em outros âmbitos, tá? Bom, já deu para notar que a reabilitação neuropsicológica é uma proposta individualizada, não é um negócio padrão, né? Olha, isso aqui é uma receita, ela vai servir para todos, ou para esse lote aqui, ou para esse grupo. Não, não é assim. É baseada nas características e necessidades desse cliente. E o que serve para um pode não servir para outro. O norte é esse. Os três pilares da reabilitação neuropsicológica foram esses que eu falei agora há pouco, né? Treino cognitivo, estratégias adaptativas e modificação ambiental. Entretanto, o como se vai fazer isso vai depender muito da demanda, da faixa etária, do tipo, do nível de gravidade da dificuldade, né, da adesão desse adulto que vai ter que dar suporte, porque a gente não faz isso sozinho, entendeu? Então, assim, depende de muita coisa. E isso torna o trabalho bem individualizado, né? Feito sob medida, tá? E nesse viés, por essa via, se obtém ótimos resultados a médio e longo prazo. Um parêntese, reabilitação neuropsicológica não se propõe a curar nada. Ela não tem esse propósito, porque seja a pessoa com um transtorno neurocognitivo, uma dislexia, um TDAH, ou mesmo alguém que sofreu uma sequela, que tem uma sequela de um acidente, de uma doença, a reabilitação, o propósito dela é oportunizar esse indivíduo funcionalidade, autonomia e qualidade de vida. Ela visa fazer com que ele obtenha o máximo de êxito com aquilo e, consequentemente, que isso minimize os seus déficits. Pode reduzir a um nível ínfimo? Pode, né? Mas também pode não se conseguir isso, se conseguir uma redução que oportunize a essa pessoa uma qualidade de vida que nesse momento ela não tenha. Então, isso é importante que fique claro. Ninguém está se propondo, através da reabilitação neuropsicológica, curar nada nem ninguém, tá? O que acontecer a partir disso é ganho. Outra coisa, ela é intervenção, ela é malhação, ela é algo que vai sendo esculpido. Então, o resultado disso
é a médio e longo prazo. E, como eu disse, produz resultados satisfatórios desde que aconteça como um trabalho conjunto, no qual todos que estão diretamente ligados àquele indivíduo, aquele adolescente, aquela criança, seja o neuropsicólogo reabilitador, os pais, ou no caso, quando a criança não mora com os pais, mora com os avós, mora com os tios, o próprio cliente, né? Às vezes a escola, a gente precisa, às vezes não, a gente precisa muito de um elemento da escola aí que também facilite muitas coisas, o professor, não só o professor, mas às vezes um técnico, né? Todo mundo que trabalha com essa criança vai estar implicado, né? Claro que esse nível de implicação vai depender do nível de proximidade, né? E todos terão funções a cumprir, tá? A reabilitação não é algo que ocorre com a criança e o neuropsicólogo reabilitador entre quatro paredes do consultório, de modo algum. E ela também produz resultados, né? Além, se ela se der através de um trabalho conjunto, ela também produz resultados desde que as orientações sejam seguidas, assim como a frequência e a intensidade das atividades sejam respeitadas. Gente, não dá para fazer reabilitação neuropsicológica e ir quando se quer, né? Semana de prova, o fulano não vai, porque ele tem que estudar para a prova. E se ele, por ser da inclusão, leva 2 semanas fazendo prova, ele vai ficar privado da reabilitação nessas 2 semanas de prova. Não faz sentido, tá? Então, é um pacto que a gente estabelece, sobretudo com a família e com a criança, independente da idade, tá? É isso. Muito obrigada por sua atenção e paciência.